Lá pro Então tá, Jornal João, Repórter, daqui a pouco eu volto aí. Vamos lá, Juliano Zimmer, com as informações. É você, meu filho. Bom dia, Juliano. Juliano Zimmer. Política. Vamos lá, então, trazendo a notícia da política. E hoje completa 53 anos, aconteceu em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici, no governo militar, ele foi eleito presidente da República em uma data como hoje. E olha só, o Rodrigo mostrando ele subindo aí a rampa do Planalto em Brasília, depois apareceu o discurso dele. Ele foi eleito, né, por uma sessão conjunta, foi apresentado ele como presidente numa sessão conjunta do Congresso Nacional. E ele governou o Brasil até 1974. A gestão do Médici foi considerada uma das mais repressoras do Brasil, talvez parecida com hoje, né, porque diziam que o Médici era repressor, tanto que houve denúncias de tortura, morte, desaparecimentos de presos políticos ao longo da década de 70. Nessa época, o Brasil também viveu um milagre econômico, que é o crescimento recorde aí da economia no governo Garrastazu Médici, inflação baixa, projetos de desenvolvimento social. Ele era defensor do patriotismo e também no governo Médici houve uma campanha publicitária famosa, dizendo: o Brasil, ame-o ou deixe-o. Na gestão dele foi feito um acordo com o Paraguai e construído também a nossa usina de Itaipu, ali em Foz do Iguaçu, divisa com o Paraguai. Ele fez uma grande campanha de alfabetização pelo Brasil, teve alguns pontos positivos. Mas vamos lá, trazendo então a notícia de hoje aqui no programa Na Boca do Povo, né, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que foi preso no último domingo, aquele que jogou uma granada contra os policiais federais, usou de arma de fogo contra os policiais federais que foram lá para levá-lo em prisão para cumprir aí uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Esse aí que gerou uma repercussão na mídia no final de semana, que estava na casa dele e veio à prisão domiciliar da Polícia Federal, né, para ele cumprir esse mandato. Aí o Roberto Jefferson começou a atirar aí contra os policiais, dizendo que não se entregaria, começou aquele confronto direto com a Polícia Federal, e aí ele lançou a granada. Depois de horas de negociações, o deputado se entregou à polícia e saiu escoltado pela Polícia Federal, sendo levado à sede da instituição lá no Rio de Janeiro. Logo após o ato de campanha, logo após acontecido esse fato, no domingo à tarde, domingo à noite, ontem, houve um ato de campanha do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ele publicou um vídeo associando Bolsonaro a Roberto Jefferson. A propaganda cita, entre outros pontos, um suposto envolvimento entre Roberto Jefferson, né, e o presidente Jair Bolsonaro. Aí as informações foram rebatidas pelo presidente Bolsonaro. Ele condenou, claro, as falas e ataques do Roberto Jefferson por meio de publicação ainda no final de semana nas redes sociais, e após isso, esse fato ter acontecido, o presidente divulgou um vídeo falando das ações que tomou para efetivar a prisão do ex-deputado. Acompanhe uma breve fala aí do Bolsonaro. Como determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Aí, essa fala do Bolsonaro após a prisão novamente de Roberto Jefferson. Aí depois de uma sabatina na TV, Bolsonaro também negou ligação com Roberto Jefferson, né, de acordo com as acusações do PT, e revelou que foi processado pelo ex-deputado Roberto Jefferson no Superior Tribunal Militar em setembro. Aí ele nunca teve uma relação próxima ao Roberto Jefferson. Bolsonaro disse que vai cuidar para que os policiais federais que foram feridos recebam toda a assistência por parte do governo federal. Agora, essa história do PT fingir que o Roberto Jefferson apareceu agora não engana ninguém. Isso já é coisa do passado. É verdade que ele apoia o Bolsonaro, isso ele já falou. Assim como 51 milhões de brasileiros por todo o Brasil
ele também apoia o Bolsonaro. Só que em janeiro de 2005, Roberto Jefferson, na época, procurou o presidente Lula, na época, para dizer que havia um mensalão no Congresso Nacional. Depois de ter um jantar com Roberto Jefferson, Lula teria dado um cheque em branco para Roberto Jefferson e ele não fez nada. A coisa continuou. O Roberto Jefferson ganhou 4 milhões de reais e o controle dos Correios no governo Lula. Um vídeo mostrou o diretor dos Correios recebendo propina nas mãos de Roberto Jefferson. E o Lula foi procurado por ele para impedir que surgisse uma CPI no Congresso. O Zé Dirceu prometeu ajuda e não cumpriu, daí Roberto Jefferson ameaçou que contaria tudo o que aconteceu. O Lula pagou para ver, daí surgiu a CPI dos Correios, nome original, que depois se transformou na CPI do Mensalão, que foi o primeiro escândalo gigantesco de corrupção no governo Lula, superado anos depois pelo Petrolão, que aconteceu recentemente. Então, Roberto Jefferson teve uma enorme intimidade com o governo Lula, como chefe do seu partido PTB, que recebeu dinheiro, propina, em mãos do Lula. Claro que eu condeno a reação do Roberto Jefferson, como muitos brasileiros. O engraçado é que os militantes do PT, eles selecionam para quem vai a indignação deles, né? Independente do que aconteça. Eles não se comoveram com o atentado contra o candidato à presidência em 2018 e hoje presidente, Jair Bolsonaro. Aquilo eles disseram que é coisa de louco. Não é de um militante do PSOL chamado Adélio Bispo, que é parceiro do PT. O MST, segundo eles, não é violento, nem um pouco. Eles usam um facão para caso se aparecer um trabalho no campo, eles irem lá trabalhar, pararem lá na terra. Não é violência manter uma pessoa presa por 2 anos por crime contra a honra. É claro que o Roberto Jefferson não deveria ter dito ofensas à ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Ele fez errado. Mas nenhum militante do PT ficou indignado com uma jornalista que chamou a filha de 12 anos do presidente da República, daquele palavrão, Ari, que eu não vou falar aqui, que é PUTA. Tá? PUTA. Eles chamaram, a jornalista chamou a filha de 12 anos do presidente disso, fazendo uma acusação a uma menina de 12 anos, né, que foi xingada com esse palavrão. Isso para eles não é violência. Agora, a Carmen Lúcia não pode ser ofendida, senão quem ofendeu vai para a cadeia. O Alexandre de Moraes também. Agora, quem ofende a filha do presidente de 12 anos, esse pode desfrutar em liberdade. Eu não entendo nada, eu não entendo esse Brasil, viu, Arivaldir? São dois pesos e duas medidas, só vale para um. Infelizmente, é um acusando o outro, tentando jogar a sua responsabilidade, né? É o caso aí do Lula, que tentou jogar a responsabilidade para o Bolsonaro em relação que estava acomodado aí com o Roberto Jefferson. E claro,